Bem, boa noite, Vitão. Vitor Rezende, meu amigo. A gente vai começar mais uma live hoje, aqui no canal Papo de Arouche. Meu convidado é o Vitor Rezende, pré-candidato aprovado, né, à vereança pelo nosso partido, pelo Partido Novo. O tema é maravilhoso, o tema é polêmico, e a todos que entrarem na live, por favor, sejam polêmicos, certo? Procurem a polêmica e vamos tacar bala, porque tem que ser feito com adrenalina. Me apresentando, o meu nome é Jefferson Arouche, tenho 45 anos, sou policial militar há 23 anos, farei 24 em março, graduado em Segurança Pública e Ciências Humanas, e pré-candidato pelo Partido Novo também. Sem mais delongas, como o convidado é o Vitor Rezende, eu pergunto para ele primeiro. Vitor, boa noite, irmão. Se apresente e diga para mim, você está satisfeito com a segurança pública que temos hoje? Boa noite, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha rapidinha aqui. Meu nome é Vitor Rezende, tenho 32 anos, sou turismólogo, guia de turismo, né? Eu tenho uma microempresa de turismo receptivo aqui no Rio de Janeiro. Respondendo a sua pergunta, já bem direto, se eu estou satisfeito com a segurança do Rio de Janeiro? Não, cara, não. Por causa do seguinte, imagina meu trabalho é todo relacionado ao turismo. Imagina que grande parte do meu trabalho, quando eu guia de turismo, quando eu recebo as pessoas aqui no Rio, é justamente tentar desintoxicar um pouco o pensamento que eles têm sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eles vêm muito falando, não, o Rio é perigoso, o Rio é legal, o Rio tem isso, tem aquilo. Sim, a gente tem problemas, a gente tem problemas sérios de segurança, mas em determinadas áreas não é um problema tão grave quanto em outras, né? Então, parte do meu trabalho, quando chegam com os turistas aqui no Rio de Janeiro, é dar essa desintoxicada, falar, olha, determinadas regiões são perfeitamente seguras, a gente consegue trabalhar, a gente consegue rodar, fazer passeios e tudo mais, e tem outras que eu não recomendo, né, fazer determinados tipos de passeio, determinados tipos de locais, porque existe uma possibilidade maior de você ser assaltado, de ter uma criminalidade, coisas do tipo. Porém, o Rio não é só turismo, né? Eu sou morador aqui da Zona Norte, Piedade, e moro próximo a áreas controladas pelo crime, né? Quando eu digo crime, para mim não importa se é milícia ou se é tráfico de drogas, para mim é tudo bandido, e tudo bandido igual, do mesmo nível, né? E, cara, é comum escutar tiroteio à noite, aqui na esquina da minha rua, vira e volta, o pessoal indo para o trabalho de manhã, eu escuto um grito de um assalto, de alguma coisa. Então, cara, não tem como você ficar satisfeito com isso. O que a gente tem é que pensar maneiras de como que a gente pode tornar a nossa cidade mais segura para o cidadão, né? E, por consequência, melhorar a nossa imagem para o turista, para as pessoas que vêm de fora, não só o turista, mas melhorar a nossa imagem geral da cidade, até porque se a gente tem uma imagem de uma cidade segura, uma imagem de uma cidade boa para fazer negócios, a gente vai ter mais empresas vindo para cá, a gente vai ter mais trabalho vindo para cá, né? Então a gente melhora a nossa situação. Então, a parte do turismo, a parte da segurança pública, a gente lida muito com a imagem da cidade em si. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Isso pode prejudicar muito o Rio de Janeiro, que é o caso que a gente tem agora, né, que da minha área de turistas, muitos turistas vêm assustados até para a cidade. E da parte das empresas é o seguinte, eles querem um local seguro de trabalho, eles querem um local competitivo de trabalho. E você ter, por exemplo, a criminalidade atuando de forma com roubo de cargas, com assalto na rua, com roubo de carros, com tráfico de drogas, né? Tudo isso você influencia pessimamente na imagem e, claro, com toda certeza, um empresário vai pensar duas vezes antes de instalar uma indústria, antes de instalar seu negócio aqui no Rio de Janeiro. Por isso eu vejo como uma coisa importante da gente ver, né? Da gente se ligar. Perfeito. Jefferson, vamos agora para... Vitão. Bem, Vitor, a gente tem que esclarecer, em princípio, o seguinte: o Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do país. As cidades mais violentas do país estão concentradas no norte
e Nordeste. Até porque o maior entreposto do tráfico de drogas hoje fica no Norte. Fica ali Ceará e Pará. É de lá que são exportadas as nossas drogas que atravessam a rota Solimões. Porque hoje os maiores distribuidores de cocaína, de maconha na América Latina são a Bolívia e o Peru. A Colômbia saiu desse cenário. Então, eles têm duas rotas. A rota Solimões e a rota Caipira. Rota Solimões é a rota que atravessa os Solimões, né? E chega até o norte e o nordeste. Isso provoca lá uma tendência muito alta na violência urbana. E a rota Caipira é a rota que desce aqui para São Paulo e fica nesse miolo do sudeste, que é controlada pelo PCC. A rota Solimões é controlada pela família do Norte, facção aliada ao Comando Vermelho. E antes de eu comentar sobre segurança pública, eu vou contar uma história. PCC. O PCC foi fundado em 1993 nas cadeias de São Paulo pelo traficante de nome Geleia. E por que o PCC tomou essa proporção toda no Brasil, na região sudeste? Muito simples. Pela ausência do Estado. Quando o Estado não aplica políticas públicas, abre um espaço temporal para que o crime cresça. E nesse espaço temporal nasceu e cresceu o PCC. O PCC não tinha essa organização que tem hoje, quando foi fundado pelo Geleia. Ele passou a ter essa evolução criminal, ele passou a ter essa estrutura organizacional deles exatamente em cima da falha do Estado. Aí a gente vai transferir isso aqui para o Rio de Janeiro, nosso amado Rio de Janeiro, que também ainda está é uma grande vitrine, e te trago outra estatística. A gente fala muito sobre tráfico de drogas. O Rio de Janeiro não é a cidade de maior porte em consumo de drogas na América Latina, não é. Nós temos Buenos Aires e aqui no Brasil nós temos Brasília e São Paulo, que ainda estão acima do Rio de Janeiro no consumo de drogas. Mas, enfim, o que aconteceu para eles ter essa violência urbana tão grande e esse cenário de violência urbana que me incomoda, que te incomoda, você morador ali da Piedade, local onde teve ali a Gama Filho, hoje em dia está abandonado pelo Estado, pelas políticas públicas, né? E, é claro, a gente começa de novo desse assunto. Por que aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro a gente não tem planejamento urbano. A gente não criou sustentabilidade econômica e sustentabilidade cidadã. Então, o que acontece? Você deixa um espaço vazio nas comunidades. Elas cresceram. Espaço vazio, ele não dura muito tempo, ele é logo ocupado. Exatamente. Até porque o tráfico de drogas, que aí depois do tráfico de drogas, que vem nessa raiz de tráfico de drogas, vem o roubo de cargas, vem o roubo a veículos e tudo mais, ele é um crime econômico, cara. Eles querem dinheiro. E onde eles vão procurar fazer dinheiro? Onde o Estado não entra. Onde tem a fraqueza do Estado. Vou te dar um exemplo. No Complexo da Maré tem 44 escolas municipais. As crianças já não frequentavam as escolas municipais desde antes da pandemia. O que você vai apresentar para essas crianças? Ah, mas no Complexo da Maré, o traficante lá tem equipe de marketing. A Rádio Maré fica tocando o dia inteiro, falando da vida do chefe do tráfico, aquele menino pobre que hoje conseguiu uma evolução econômica, consegue dar uma boa condição de vida para a família e tudo mais. Você vai criando uma cultura anti-Estado. Aí, de repente, o Estado fala assim, como é que ele vai resolver isso? Mete a polícia militar, a polícia civil lá, a polícia federal, bala para tudo que é lado, e vamos resolver isso. Aí começa uma política de segurança que não está dando certo, que só existe no Brasil. Só no Brasil a gente investe em segurança pública antes de investir em qualquer tipo de política pública. Vou te dar outro exemplo, Vitão. Outro exemplo. O Brasil investe 1,4% do seu PIB em segurança pública. Nossa média é de 37 mil homicídios para 100 mil pessoas. O Reino Unido investe 1,3% do seu PIB em segurança pública. A média é de 50 pessoas para cada 100 mil. Vai me dizer, mas o Reino Unido tem uma diferença econômica, territorial do Brasil. Isso é besteira. Isso é besteira. Porque para onde está indo a aplicabilidade desse dinheiro? É tão besteira falar sobre isso, que eu te trago outra estatística.
Outra, o Brasil também investe por volta de 1,5% em ciência e tecnologia. Nós temos o mesmo número de artigos em ciência e tecnologia publicados do que o México, que investe 0,4% em ciência e tecnologia. E é por isso que nós temos a violência urbana. Tem tantas explicações para isso. Pela qualidade do gasto do que pela quantidade. Né? A gente tem muito dinheiro se esvaindo com políticas que não têm efetividade e continuam a ser reforçadas cada vez mais, apesar de não ter a efetividade, do que você buscar soluções que realmente ocupem os espaços, né? O vácuo que a gente tem. Porque hoje a gente tem nas comunidades, a gente tem em regiões da cidade do Rio, o vácuo deixado pelo Estado. E o vácuo ele atrai outras coisas, né? Você não deixa uma área vazia por muito tempo. Então ele atrai o quê? Poder paralelo, que é relacionado ao tráfico, é relacionado à milícia, né? À bandidagem em geral, e eles se instalam ali. Então, além de você ter essa política de enfrentamento, né, a gente deveria ter políticas de o Estado voltar a ocupar os locais que ele deixou abandonado. Entendeu? Não é só você chegar, entrar numa favela, matar 10 bandidos e sair, que no dia seguinte, aqueles 10 bandidos já vão estar substituídos, né? E você não tem nenhuma estrutura do Estado, né, que vá dar uma oportunidade, que vá dar um norte para aquela região. Então, a gente precisa, assim, né, de você ter o afastamento desses bandidos, dessa criminalidade, mas a gente precisa da presença do Estado no sentido do quê? De dar a dignidade para as pessoas das regiões. Né? A gente precisa de que uma coleta de lixo chegue nas comunidades. Né? Que isso é uma presença do Estado. A gente precisa que as escolas estejam funcionando, que as crianças possam estudar, né? E você possa fazer uma escola técnica, possa fazer um aprendizado além daquele básico, né? Que hoje elas não aprendem nem o básico, exatamente, né? Para que você possa ter uma progressão social, que você possa sair de uma condição de miséria e você possa galgar profissões, você possa galgar um trabalho ou até mesmo empreender por conta própria e melhorar a sua condição social. Né? Uma coisa que eu escutei esses dias, que eu considero uma verdade: ninguém gosta de ser pobre, né? Ninguém gosta de morar numa favela sem saneamento básico, ninguém gosta de morar numa favela que não tem uma escola funcionando, ninguém gosta de escutar tiroteio todo dia. As pessoas, elas querem melhorar, elas querem uma situação melhor. Então, cabe a gente pensar em soluções de como que o Estado pode entrar nessas áreas, ocupar o espaço que era dado aos bandidos, né, criado pelo vácuo, e a gente chegar com soluções de educação, com soluções de cultura, com soluções de saneamento básico, com soluções na coleta de lixo, né, com urbanização, com dignidade. Tudo isso é relacionado à dignidade e à felicidade. Exatamente. Agora, se você tem uma situação, se você tem uma comunidade insatisfeita com o Estado, você facilita a entrada até desses agentes criminosos, não é? Vitão, olha só, vou te dar um exemplo. Curitiba e Cascavel são as cidades mais seguras do Brasil hoje, atualmente. Coincidentemente, sendo debochado porque não existe coincidência, Curitiba é a única cidade do país onde o saneamento básico é feito em 100%. 100% de esgotamento sanitário, 100% de distribuição de água potável, 100% de coleta de dejeto sólido. Cascavel a segunda, São José dos Campos a terceira, e são os locais menos violentos do país, mais seguros. E detalhe, Cascavel é rota do tráfico de drogas. Cascavel e Curitiba. E por que lá a violência urbana é menor? Porque você proporciona cidadania. É claro, não apenas cidadania, mas é preciso políticas públicas, em todos os sentidos. Um grande exemplo é Medellín, que já foi a cidade mais violenta da América Latina e hoje não é mais. Mas lá foram aplicados saneamento básico, regulamentação fundiária, educação, cultura e, em último caso, entrou a segurança pública, porque o terreno estava estabilizado. É claro, houve também uma reestruturação completa dos órgãos de segurança pública,
porque aí eu sou incisivo de falar, é necessário que isso aconteça aqui no Brasil, e o mais rápido possível, é necessário que seja feita uma reforma administrativa dentro das polícias do Brasil para ontem. Porque isso que nós estamos vendo aí, eu te falo sendo profissional, te falo pela minha vivência no dia a dia mesmo, nem pela vivência científica, que ela não funciona. Tanto não funciona, que se eu te fizer uma pergunta agora, perguntar se você vai sair na rua, vai se sentir seguro com o seu telefone no bolso, você vai me falar assim, tá maluco, Jefferson? Se eu andar 100 metros aqui, eu vou ser assaltado. Então, se ela estivesse funcionando, você falar para você assim, não, pô, eu vou ali, eu vou atravessar ali a passagem de nível que tem ali em frente a Gama Filho, atravessar a passagem do trem, vou pro outro lado e não vou ser assaltado não, tranquilão, pô. Vou com o telefone balançando, pendurado aqui igual gringo, e cara, balançando lá pra uma das sensações mais estranhas que eu já tive, né? Eu trabalhei nas Olimpíadas da Coreia do Sul, né? E eu, como carioca, tô acostumado ao quê? Eu tava completamente perdido lá em Seul, cidade gigantesca, né? Eu não falo a língua, eu não falo coreano, falo inglês, espanhol. Aí eu toda hora puxava o celular, né? Botava ele, olhava ali aqui rapidinho, olhava o mapa e enfiava no bolso. Olhava e enfiava no bolso. Eu tava com um amigo que era coreano, mas não era de Seul. Aí ele virou para mim, cara, o que você tá fazendo? Por que você olha o mapa e enfia no bolso? Eu falei, cara, porque eu não quero ser assaltado. Eu não quero que me veja andando com o celular na mão. Ele, mas por quê? Ele não entendeu. Coisa que pra gente que é carioca, a gente faz isso normalmente. A gente não olha celular na rua. Porque a gente sabe que se você andar com o celular na mão, alguém pode pegar e sair correndo. Isso era o quê? 1h da manhã, ou 2h da manhã, de noite. E eu no centro da cidade de Seul, lá, eu estava perdidaço, né? Nós dois estávamos perdidaços. Mas ele estava completamente tranquilo. Aí ele falou, cara, olha em volta. Tem um monte de jovem aqui, a galera, todo mundo escutando fone de ouvido, fazendo Cooper, olhando no celular. Por que tu tá fazendo isso, cara? Aqui é tranquilo, não tem essa criminalidade, não. E eu fiquei assim, foi um choque, um tapa na cara que eu levei naquele momento, né? Vitor, vou te fazer uma pergunta. O que você acha da Guarda Municipal Armada? Olha, eu sei que a minha posição é diferente da sua, já chego logo. Mas é aquilo que eu te falei, se não tá a fim de levar canelada, não desce pro play. Ó, vamos lá. Eu acredito que a gente pode sim ter uma guarda municipal armada, que ela pode sim colaborar na segurança pública, mas em que sentido? Né? Eu não vejo a guarda municipal como uma polícia, muito menos como uma polícia de enfrentamento. Isso não é dever da guarda municipal. Mas eu acredito que uma guarda municipal armada, você aumenta o poder de dissuasão da guarda, né? Porque você vai ter bandidos, você vai ter até pessoas mal intencionadas, né? Você tem um poder maior de dissuasão, de diminuir uma briga, de desescalar, né? Uma possível agressão com a guarda municipal armada, né? Eu entendo dessa forma. E você permite também, por exemplo, na questão de patrulhamento, né? Eu vejo a Guarda Municipal podendo atuar muito mais fortemente em regiões em que você não tem uma criminalidade tão ativa ou tão violenta, né? Isso posso dar um exemplo até de Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon. Você não tem crimes, a maioria dos crimes não são à mão armada, né? Mas você pode utilizar-se dessa guarda municipal, armada ou não, ocupando os espaços que normalmente seriam da polícia militar naquele local, permitindo que haja o deslocamento daqueles policiais para uma região, né, que é uma polícia realmente formada, uma polícia com treinamento, para o conflito, para uma solução mais, de uma escalada de violência, muito mais preparada do que uma guarda municipal, claro. Então, você permite que esses policiais sejam movimentados para áreas em que você realmente tem um potencial de violência maior, né? Você pode ter uma redução no efetivo, digamos, na Zona Sul dos policiais militares, com o aumento da guarda municipal mais presente naquela região. E você levar esse efetivo de policiais militares para áreas como a Zona Norte, como a Zona Oeste, que você tem um índice de violência armada, um índice de violência muito maior, uma mancha criminal
né, muito mais presente, né? Perfeito. Perfeito. Bem, a gente concorda então um pouquinho, né? Antes de comentar a sua pergunta, sua resposta, eu adoro constitucional. Acho que a Constituição ela é a base de tudo, não tem jeito. Queira concordar com ela ou não, mas a Constituição é a nossa carta magna, não tem jeito. Em muitas discussões as pessoas falam assim, a Guarda Municipal não faz parte da estrutura de segurança pública. Lê engano. A Lei 13.022/14, Estatuto das Guardas Municipais, fala sobre essa estrutura. A Lei 13.675, que é a criação do SUSP, Sistema Único de Saúde, fala sobre essa atribuição também. Mas, certa vez, numa discussão no STF, Luiz Barroso, nosso ministro Luiz Barroso, chamou a atenção para a frase do parágrafo 8º do artigo 144 da CF/88. E ela diz assim: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Ponto. A guarda municipal não só pode ser polícia, né? Vírgula, conforme dispuser a lei. E que lei é essa? A 13.022/14 e a 13.675/18, que fala sim que a guarda municipal tem atribuição de polícia municipal, que aliás é o conceito mundial de polícia. Estados Unidos tem 17 mil órgãos de segurança pública, as polícias, a maioria são de condados, são municipalizadas, todas fazem tipo completo de polícia. Canadá tem a Real Cavalaria Canadense, que é a polícia principal, e as polícias provincianas. Reino Unido tem 52 polícias divididas em 37 departamentos. A Alemanha tem 16 polícias estaduais, com 3 polícias federais, todas fazendo o ciclo completo de polícia. A Argentina tem polícia em todas as suas províncias. Ou seja, o conceito de polícia municipalizado é o conceito mais prudente para fazer polícia. Porque a estrutura onde todos nós moramos são os municípios, são as cidades. Né? 5 mil lá vai alavanca de municípios e tal. Todos eles deveriam ter uma estrutura de polícia municipalizada. Eu digo para você o seguinte: exemplo da nossa guarda municipal: 7.533 homens, estatuto de 10 mil homens. O efetivo já é baixo. Custo: 584 milhões de orçamento com folha de pagamento. 23 milhões de reais com operações, baseadas na Lei 6235, que cria o Fundo de Ordem Pública, né? Fundo Especial de Ordem Pública. A lei que criou aí o dinheiro que vai para o Rio mais presente, que é o policiamento usado na Zona Sul, composto por 56 câmeras, 56 câmeras, 140 policiais militares de regime RAIS e 140 guardas municipais, 280 agentes. Certo? Não está dando certo. Aí você pega esses 7.533 homens, que tem esse gasto enorme, são 440 viaturas separadas em 3 inspetorias, a Guarda Municipal, que também não fazem nada, correm atrás de camelôs. Beleza, vamos fazer ordenamento urbano, ordenamento público? Vamos. Mas a principal função de um efetivo de quase 8 mil homens, que demanda muito dinheiro para as folhas do município, que está esgoelado, tem que ser bem aproveitado. Mas quando eu falo bem aproveitado, Vitor, eu não falo armar a guarda municipal inteira como está sendo feito agora com a medida eleitoreira. Ou seja, alterar a lei orgânica no artigo 30, que é o artigo de criação da guarda municipal. Agora é eleitoreiro. Eu falo, a gente separar 100 homens, treinar esses homens psicologicamente e administrativamente, conhecimento científico e conhecimento prático, num espaço de 1 ano no mínimo. Esses caras têm que vir para a rua para saber tratar bem o cidadão. E te digo mais, não no modelo polícia militar, porque o modelo polícia militar já não deu certo. A gente tem uma estrutura de uma autarquia nova que pode ser bem utilizada com o mesmo custo e inovador. Inovador. E o que eu falo inovador? Usar conhecimento sensível, ou seja, criação de dados de inteligência, que eles sejam cruzados, que eles sejam adaptados e que eles criem indicadores para que o executivo possa atuar.
Existe no Brasil hoje o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, com vários dados disponíveis que são criados pelos órgãos de segurança. Uma coisa que você tocou também. Por que ninguém integra isso? Diz. A gente sofre com a falta de integração das polícias, né? Exatamente. Não só no Brasil, mas no Brasil não só no Rio de Janeiro, né? Eu te digo assim, o planejamento das forças acaba sendo de uma maneira muito independente. Isso é ruim no sentido que você tem você tem uma má distribuição dos efetivos na cidade, né? Eu brinco até dizendo Copacabana, né? Copacabana eu uso sempre porque eu estou sempre por lá, esse exemplo. Muitas vezes você vê 2 carros da Polícia Militar, um do lado do outro, e a van da guarda parada do lado das viaturas e todo mundo ali no mesmo lugar. Entendeu? Em vez de você ter, digamos assim, espalhados pela praia, ou de você ter um outro posicionamento, que você tem uma cobertura maior, até para influenciar na sensação de segurança do cidadão. Porque você vê, eu até brinco assim, quando você vê Polícia Militar, Guarda Municipal, todo mundo junto, com aquele bolão, até em Madureira mesmo, às vezes você vê um bolão de 6, 7 guardas municipais, tudo junto. Você chega, os caras não estão trabalhando, cara, estão lá batendo papo. Exatamente. Tem uma área gigantesca para cobrir, os caras estão todo mundo acumulado no mesmo lugar. Então não tem aplicabilidade. A sensação é essa, de que os caras não querem trabalhar, mas às vezes é uma má administração, uma má gestão do pessoal, né? Você acaba sobrepondo as forças de uma maneira, às vezes, desnecessária. Vitor, a gente não pode pegar a Guarda Municipal e criar na Guarda Municipal um modelo de polícia militar. Esse modelo é ultrapassado. A gente tem que buscar um modelo para a Guarda Municipal que tenha aplicabilidade para o cidadão, que seja efetivo para diminuir a violência, com integração de dados, de conhecimento sensível, seja de inteligência, certo? Com o policiamento POP, policiamento orientado ao problema, ou POSP, policiamento orientado a soluções de problemas. Ou seja, você tem uma mancha criminal com um aplicativo e aquele agente, o guarda municipal, ele vai sair do patrulhamento dele sabendo qual é a área vermelha onde tem que patrulhar. Aí você não vai cair num cruzamento, ficar 2 viaturas baseadas no mesmo local, uma da Guarda Municipal e outra da Polícia Militar. Não. Porque aquele local já vai estar preenchido e você vai olhar ali no aplicativo, bem, peraí, eu vou patrulhar esse lugar. Muita gente vai falar para mim assim, pô, Jefferson, você tá maluco? Isso não existe. Existe em todo mundo. Nos Estados Unidos é feito dessa forma, no Canadá é feito dessa forma, lá na Europa, em todos os países europeus é feito da mesma forma. O cara sai com o aplicativo e sabe onde ele vai patrulhar. Ele tem acesso até à Receita Federal. Tudo ele tem ali. Ele tem ferramentas para trabalhar. E quando você tem ferramentas para trabalhar, Vitor, a violência policial, o uso progressivo da força é usado de maneira certa. Você diminui o efeito colateral. Entendeu? Muita gente vem comentando comigo esses dias, e nós temos aqui um papo sobre isso outro dia, falando sobre a decisão da STF em relação às operações nas comunidades. Que eu digo que sou favorável nesse sentido ao STF. Nesse sentido. Porque nesse momento, você enfiar os operadores de segurança pública no meio do problema, onde o Estado já enxerga mal, onde a sociedade já não tem mais confiança na estrutura de segurança pública. E a própria estrutura de segurança pública, o cara que está ali na rua de verdade mesmo, não é que está no gabinete, não. Ele também não tem confiança no Estado que o ampara. Você não está provocando nada, você está provocando problema. E esse problema, a solução é, infelizmente, o que vai acontecer, efeito colateral. Você vai ver o cidadão morrendo, você não vai ver aplicabilidade. Porque, pô, irmão, quando você entrar numa comunidade, a bala voar, você fica preso, o operador pode ficar preso, senta 21 anos no tribunal do júri, e ninguém quer ficar preso 21 anos, certo? Você morre ou você mata alguém. Mata bem matado ou mata mal matado. Infelizmente, o que acontece? Tá no final das contas, se você aprender 2, 3 fuzis numa comunidade que tem 400 fuzis, isso para mim não é resultado. Isso para mim é política, populismo. Um populismo que dói no carioca desde a criação da primeira favela lá no Morro da Providência. Agora, você acredita, né, que o Rio de Janeiro poderia se utilizar talvez de uma política de cerco? Você fazer o cerco a uma região, fechar todas as entradas, impedir a circulação como foi feito, né, com o Exército, quando a gente teve sob
Esqueci agora a o nome. A Gelior? Sobre a intervenção, né? Que eles ficaram responsáveis pela segurança pública. Teve mais eles fizeram de algumas favelas e simplesmente, por consequência, a criminalidade reduziu naquelas regiões, porque houve um sufocamento tanto do dinheiro quanto da circulação de armas, né? Então, essa seria uma estratégia, você acredita? E junto com ela, claro, teria que vir os serviços do Estado, né? Que seria a prefeitura entrando junto, o Estado entrando junto, né? Você evitar um confronto direto, mas ao mesmo tempo você está sufocando o tráfico ou a milícia de sua movimentação. Em primeiro lugar, um conceito totalmente errado que é usado aqui no Brasil, onde você mistura defesa nacional com segurança pública. Defesa nacional é defesa nacional. Segurança pública é segurança pública. Isso foi um conceito imposto, né, durante o governo militar aqui no Brasil, ou ditadura. Né, governo/ditadura. Imposto que não saiu das nossas entranhas. Mas a primeira coisa que deve ser feita, a gente dividir. Defesa nacional e defesa nacional. Segurança pública e segurança pública. São atuações diferentes, são temperaturas diferentes. Né? A GLO foi uma imposição. Ela está lá no artigo 142 da Constituição Federal. Foi uma imposição, né, dos oficiais das Forças Armadas quando, na Constituição de 1988, eles pressionaram o José Sarney para isso. Enfim, para mim era uma coisa que tinha que ser modificada. Né? A gente abrir isso aí. Primeira coisa, abrir isso. Por que eu vou falar para você que não deu certo? Porque a ocupação foi em comunidades, em algumas comunidades, certo? Entretanto, o crime, ele se modifica. Ele saiu da Vila Kennedy e ele foi para o Grão-Pará, lá em Nova Iguaçu. A mesma estrutura logística do crime saiu para lá. E quem usufrui do crime também saiu para lá. Entendeu? Ou seja, você só tirou da sua frente e colocou em outro local. Você não melhorou nada. Né? Então, o que eu digo para você sobre o cerco? O cerco deve acontecer e dar certo com integração entre os órgãos de inteligência e entre os órgãos de segurança pública. Por quê, Vitor? Vou ser bem sincero para você, irmão. O cara que compra uma carreta de maconha lá no Peru e compra a maconha 2x1, que é a maconha de 1 quilo, a R$ 1,60, chega aqui no Rio ou em São Paulo e vende por R$ 2.600, o cara que tem uma estrutura desse tamanho, uma logística a esse ponto, e que tem esse tino comercial, não é o cara que mora dentro da favela, não, irmão. Esse cara é empresário. Esse cara conhece o sistema. Esse cara sabe onde ele vai atuar e como ele vai entrar. Então, as armas entram, as drogas entram, o dinheiro sai. Esse dinheiro é lavado em algum lugar. Esse dinheiro também não fica na favela, irmão. Esse dinheiro roda ali e sai. São esses caras que a gente deve identificar. Mas sabe por que não identifica? Porque não tem transparência. Sabe por que não tem transparência, Vitor? Porque o número 1 do nosso crime aqui no Brasil, que deve ser combatido e não é combatido, e você vai concordar agora comigo, é o crime institucionalizado. É o crime que está nas instituições. É o crime que está lá na prefeitura, que está no governo, que está na estrutura administrativa pública do país. Porque são eles que dão amparo para os caras do crime organizado trabalhar. Para os caras do crime comum são eles trabalhar. que geram as condições para que aconteça a impunidade. Exatamente. Porque, imagina você ver como teve um helicóptero de cocaína com mais de 200 quilos de cocaína sendo apreendido e o helicóptero não era de ninguém. Sumiu. Como assim não é de ninguém? Não tem traço, não tem nada. Ou então você chega a uma pessoa e essa pessoa nunca que é julgada. Você tem casos prescrevendo. Exatamente. Isso acontece, é um barril de pólvora. É um barril de pólvora que o sistema faz com que ele continue acontecendo. A gente tem uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas que não são ressocializadas e todo mundo sabe disso. Ninguém muda o sistema carcerário do Brasil, porque ele produz muito dinheiro, o caos produz dinheiro. Porque entre o sistema judiciário e o carcerário existe um longo caminho, e todo mundo sabe que esse longo caminho alimenta as artérias da corrupção.
É fato. E também penso o seguinte, né? Cada preso no Brasil custa em média mais de R$ 4.000 por mês. Exatamente. Isso é mais do que um cidadão. Isso é mais do que qualquer bolsa, renda ou o que for, né, que a gente tem. Vitor, ele custa mais do que isso. Sabe por quê? O preso é preso a partir do momento da prisão em flagrante pela polícia militar normalmente, que o conduz, gasta combustível, tira 2 homens ou 4 ou 5 das ruas, leva até a delegacia. Lá o cara, para sair o auto de flagrante, né? Seja feito o registro, fica lá 8, 9 horas, e o cara está lá preso, tem que ter alimentação e tudo mais. Depois a polícia civil transfere para a Polinter para o presídio e aguarda a audiência, e tudo isso é pago com o teu dinheiro e com o meu. E não tem transparência, não. Não. Entendeu? Então, como é que a gente vai resolver isso? Eu te falo, te dou uma opinião de um bobo, porque eu sou bobo, né? A gente tem hoje a Guarda Municipal como a estrutura mais fácil de trabalhar. É uma autarquia nova, com menos vícios e com menos força institucional, porque você vai conseguir dar uma marretada ali e mudar E também a Guarda Municipal ela tem uma estrutura comparativamente mais planificada do que as polícias que nós temos. Né? Não é mais planificada, é uma estrutura mais achatada. Né? Você tem menos intermediários, menos chefias, menos divisões. Porque o efetivo é menor. Uhum. A Polícia Militar tem 44 mil homens. Ela tem 7.533 da Guarda Municipal. Uhum. Lá em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana tem 5 mil homens por estatuto. Assim como a Guarda de Florianópolis. O maior efetivo está aqui no Rio de Janeiro. Então, chega a ser estúpido, desculpa a palavra, a gente está jogando 600 milhões de reais fora. Nós temos bons profissionais lá sim. Temos sim. A gente só tem que estimular essas pessoas a trabalharem, enxugar, fazer uma reforma, mostrar para eles, com treinamento administrativo, com treinamento prático, que eles podem ser, sim, profissionais que façam a diferença na tua e na minha vida, diminuindo a violência urbana. Olha só, tem uma pergunta muito boa que fizeram aqui embaixo, o André Ricardo. Ó, qual a opinião de vocês sobre a privatização dos presídios? A gente já entrou naquele tema, aí já puxaram logo essa, já veio logo a batata quente aqui. Tu começa, André, eu vou ser bem sucinto. Sou totalmente favorável. Favorável. Só acontece aqui no Brasil. O problema é que a nossa estrutura do Estado é muito grande. A gente tem que enxugar isso. Entendeu? Tem que enxugar. Enxuga com os presídios. Por que não? Você vai aumentar a vigilância, você vai aumentar a dureza no trato, porque hoje os presídios são uma fábrica de bandidos. Eles têm, todo mundo sabe que lá dentro o cara tem acesso ao telefone celular, a isso, aquilo outro, que é feito para que não aconteça o efeito colateral, para que não tenha problema de acontecer uma rebelião, você vai deixando uma coisa aqui e outra coisa ali acontecer. Entendeu? Então você acaba deixando aquilo passar, estimula a corrupção. Então, se você privatizar isso, será que a empresa que vai administrar aquilo ali vai deixar que isso aconteça? Porque senão você cancela a concessão, pô. Pronto. Eu vejo várias oportunidades nesse sentido. Porque hoje a gente tem esse monopólio do Estado, que tem um custo alto, e você abrindo isso para iniciativa privada, você permite você ter uma concorrência, você exigir determinados níveis de segurança, determinados níveis de garantia à vida, determinados níveis de ressocialização que hoje o Estado não consegue por causa da própria influência tanto dos eleitos quanto de tudo que está no entorno do Estado que não permite. Né? O Estado, a forma como ele está funcionando agora, justamente essas negociações, evitar rebelião e tudo mais, permitir celulares entrando, você tendo uma administração mais isenta, mais separada do ambiente estatal, permite que você tenha um controle melhor. Né? Essa é a minha opinião. E também o seguinte,
São menos funcionários públicos, menor dor de cabeça na contratação ou na demissão de funcionários, porque você sabe que a corrupção no sistema carcerário é grande. Agora, imagina você ter um agente penitenciário que está sendo acusado por tráfico de drogas, por qualquer coisa, qualquer facilitação, e o cara só poder ser removido da função depois de transitado em julgado. Então, tudo isso influencia na impunidade ou não. Né? Então, são várias coisas que influenciam no sistema como um todo. Então, eu sou super a favor desse tipo de ideia, desse tipo de privatização. Né? E como esse modelo já existe, não é uma novidade, isso existe na Europa, isso existe no Brasil, e você paga por preso. Né? E você tem a condição de exigir determinado nível de decência para a vida daquele preso que a gente não tem na situação atual. Não existe ressocialização. A verdade é essa. Não existe interesse também que aconteça a ressocialização. Não, eu não falei da parte de ressocialização, eu falei da decência da vida da pessoa, da preservação nesse sentido. Sim, ao invés de você ter numa cela para 10 pessoas, você ter 80, né? Você pode garantir contratualmente uma diferença nisso aí. E até porque não é interesse da empresa contratada ter uma superlotação se ela não for ganhar mais por isso. Eu te digo que nos presídios... desenvolver mais a cadeia para poder receber mais presos. A população, a maneira de como são tratados nas instalações aqui no Complexo Jericinó, aqui em Bangu, ela é até bem humana. Não temos muita... É bem dividido, né? Bem dividido. Não são aquelas celas que a gente vê, por exemplo, em cadeias do Nordeste, onde a situação é horrível, é péssima. Né? Mas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro foi feito realmente um remodelamento, tudo mais. Melhorou bastante a relação de direitos humanos. Né? E, enquanto a isso, tudo bem. Mas eu digo também que é preciso que esse cara que está preso lá, ele não tenha o estímulo para voltar para o crime. E se o cara continuar lá praticando crime, ele só está fazendo uma faculdade do crime. Ele vai ser lá pós-graduado, mestre, doutor. E vai trazer aquela experiência, aquela gama de contatos que vai fazer ele dentro do presídio, aqui para a rua. O cara entra lá como um 5-7, como assaltante, ele sai de lá matuto. O cara que vende as drogas, porque lá vai fazer amizade com um, com o outro. Não, já sei que vou fazer agora no crime. Não vou mais assaltar. Vou fazer contato com um cara que vai trazer a droga para mim, eu vou vender essa droga e botar o preço em cima. Ou seja, o cara vai encontrar N maneiras de continuar no crime e não sair do crime. Então, com a iniciativa privada, a gente pode estimular aquele cara a trabalhar lá dentro e produzir para ele. Produzir para ele e para a empresa. Né? Ou seja, você produz, você faz dinheiro. E onde faz dinheiro, onde o dinheiro chega de maneira produtiva, você salva vidas. A verdade é essa. Porque você está produzindo. Está fazendo com que cada pessoa se sinta útil. E não o que ele sente hoje. Ele se sente hoje fora do Estado. Ele é um criminoso. Ele não vai sair nunca daquela vida ali. Eu já aprendi caras na rua, viu? Que o cara algemado, eu botei ele algemado, eu falei, aí, irmão, está sendo preso pela 5ª ou 7ª vez. O que vai acontecer daqui para frente? Ele, chefe, o senhor acha que eu vou andar naquele ônibus lotado, indo trabalhar todo dia para ganhar um salário mínimo? Tá maluco? O senhor está empreendendo hoje, amanhã eu estou no crime de novo. Minha vida é essa. Essa é a realidade. Num país que você tem pobreza extrema, um país que você não tem acesso à educação, saneamento básico, metade da população brasileira, 101 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto sanitário, como é que a gente faz isso? Né? Então, você tem que começar de uma estrutura. Produção. Outra coisa que entra também é na educação. O seguinte, a gente tem uma educação voltada ao teórico. Por que a gente não tem uma educação mais voltada ao prático, mais voltada ao mercado, mais voltada para que a pessoa se desenvolva? Né? Que ela vá buscar um trabalho digno, que vá buscar uma especialização. Eu brinco o seguinte, eu sou do turismo, mas qual o incentivo do jovem que tem de, por exemplo, aprender um inglês, de aprender uma profissão relacionada ao turismo, de querer ser guia? Não se tem um incentivo, porque ele muitas vezes está saindo do ensino básico, né, que é a responsabilidade da prefeitura, sem nem saber ler e escrever. Ele não sabe ler e escrever, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar numa gama de cidadãos, não queria dizer inúteis, mas que não tem uma mão de obra qualificada, não tem uma possibilidade de emprego formal,
Então, eles ficam relegados ao quê? A subtrabalhos ou crime. Exatamente. Né? Que é o que acontece. E muitas vezes o crime se torna atraente porque justamente aquilo. Eu vou andar no ônibus lotado, eu posso ganhar 3, 4 mil no mês fazendo muito menos trabalhando para o tráfico, ou até mais. Exatamente. Você fica no conflito. Muita gente fala, eu gosto de entrar nesse tipo de polêmica. Muita gente gosta de conversar comigo sobre honestidade. Eu digo que honestidade é flutuante. É o conceito social flutuante. Depende da cultura daquele local para você entender o que é ser honesto ou não. Na cultura que nós temos hoje dentro das comunidades, o que é honestidade? Desonestidade é você não trazer comida para cima da mesa. Desonestidade é você deixar seu filho passar fome, a sua mulher passando fome, sua mãe passando fome. É o conceito que aquele cara tem. E quem é meu inimigo? Meu inimigo é o Estado. Porque o Estado me proporcionou isso aqui. Ele não é coitadinho, bem pelo contrário. Ele também não é vítima. Mas ele observa aquilo ali como o único caminho dele progredir socioeconomicamente. Então ele vai dar porrada no Estado. Quem é Estado? Eu, você, sua mãe, minha mãe. Ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de ter que ralar todo dia, ir para o ônibus, se ferrar, ficar apertado, exprimido. Mas, se a pessoa tem uma condição de crescer, se a pessoa tem uma condição de empreender, né, de ter a liberdade dela, melhora a situação. Né? A gente precisa de um Estado, né, isso também, que a gente tem um pensamento parecido nisso, que diga mais sim do que não para as pessoas. Se você quer empreender, você pode empreender. Você começa, você quer montar sua barraca, você monte sua barraca. Né? Eu puxei esse assunto outro dia do seguinte, eu achei uma covardia a Guarda Municipal estar passando na Lagoa, multando todos os vendedores de quentinha e apreendendo todo o material. Eu virei, por que você, ao invés de você ter 20, 30 carros multados, mais não sei tantas quentinhas apreendidas e um monte de família sem poder levar o que comer para casa, né, levar o ganha-pão, por que você não faz um movimento da própria prefeitura para tentar regularizar essas pessoas? Eles trabalharem de casa fazendo delivery, fazendo alguma coisa. Eles terem uma burocracia. Se regulamentar. Porque muitas vezes o cidadão ele sofre até pela ignorância de não conhecer a lei, de não conhecer o caminho. Então, a gente precisa de um movimento, até na parte da segurança pública, menos punitivo e mais instrutivo. Sim, são conceitos, né? A Tatiana fez 3 perguntas aqui. Falou sobre as atribuições da Guarda Municipal. Tatiana, a gente falou isso logo no início da live. É um conceito constitucional, tá? A Lei 13.022, que ampara o artigo 8º, tá? E a Lei 13.675, que é a criação do SUSP. Em ambos os conceitos, tanto no Estatuto, na primeira lei, quanto na segunda, a primeira é a criação do Estatuto das Guardas Municipais, assim como o segundo cria o SUSP. Né? E eu vou te chamar a atenção, inclusive, logo para o início do artigo do 13.022, que diz o seguinte: a atribuição das guardas municipais garantir o direito fundamental, né, garantir os direitos fundamentais. E o que não é segurança pública do que um direito social, um direito de segunda geração, está lá no artigo 6º da Constituição. Ou seja, a Guarda Municipal, as guardas municipais fazem parte, sim, de uma estrutura de segurança pública. A dona Gilma falou que a Polícia Militar tem 44 mil. Exatamente, dona Gilma. A Polícia Militar tem 44 mil homens, 20 mil nas ruas, trabalhando. Aí você tira aí uma média, você bem básico, 18 mil homens trabalhando no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a Guarda Municipal vai trabalhar no município, na cidade, com 7.533 homens, que é flutuante também esse número. Tá? Aí ela fez a segunda pergunta. O que eu acho do Centro Presente, Tijuca Presente, essas formas de segurança? Em Godo. Na área municipal, eles têm a Lei 6235, Tatiana, que cria o Rio Mais Presente, em Godo. Certo? No estadual, nós temos a Lei 6758, que criou um fundo também, que, início, os policiais que estivessem trabalhando em regime RAIS, um centro de segurança presente, centro presente, Lava presente, seriam pagos pelos empresários. Mas os empresários já não pagam há muito tempo, porque eles quebraram. Sabe quem paga? O Estado. Sabe como? Dos royalties. Ou seja, se está pagando um dinheiro para o cara fazer um bico legalizado, por que não dá já não paga o salário do cara? Ué, e proporciona uma escala para ele, que ele tem ali 24,72, porque o policial militar,
começa pelo ponto 1, não tem gestão de pessoas. Tu trabalha hoje, amanhã. Então o cidadão acha que está vendo o policial no centro presente, está presente, o cara está ali, pô, está fazendo a segurança? Não está, não. Porque o cara psicologicamente não está bem. É outra estatística que poucas pessoas sabem. A maior estatística de mortalidade dos operadores de segurança pública no Brasil é o suicídio. Não é o latrocínio, não é a morte em combate. Suicídio. 57% dos policiais tiram as próprias vidas. Sabe por quê? Porque nós temos operadores de segurança pública doentes com a síndrome de burnout. 80% tem a síndrome de burnout. Até eu posso ter, entendeu? E não sabia, porque ela é silenciosa e traz uma série de problemas. Ou seja, você tem que trazer também, proporcionar um ambiente profissional para os caras. O guarda municipal, o policial militar, o policial civil. A gente tem uma federal que está extremamente estressada num ambiente de guerra 24 horas por dia. Exatamente. Coisa que você não tem em outros países, que a gente não tem em outros lugares no mundo. A gente está aqui praticamente numa guerra 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos últimos 30 anos. Exatamente. A Tatiana falou, Vitor, agora é para você, Vitor. Você acha que a falta de segurança no Rio de Janeiro proporcionou a queda do nosso turismo? Como poderíamos melhorar o turismo diante desse cenário? É contigo, Vitor. Olha a lá. parte de segurança eu falo. É isso aí. Olha, a parte de segurança pública influenciou com toda certeza o turismo. Como eu falei no comecinho da live, muitas vezes eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação com as pessoas que vêm aqui para o Rio, né, para os turistas. Falando, gente, olha só, é ruim, mas não é ruim assim não. Calma aí. Entendeu? Tem toda aquela parte falando, a gente explicando como é a cidade, quais são as precauções, né, de você não andar com aquela máquina fotográfica pendurada no pescoço, de você não andar com ouro no pescoço, nem no pulso, por chamar atenção. Mas o Rio ele não é tão ruim quanto acaba sendo projetado lá fora. Mas influencia sim, influencia muito a nossa imagem. Né? E a imagem da segurança no Rio de Janeiro, como eu também falei antes, ela reflete em outras áreas, em outros empreendimentos, em outros investimentos que podem vir para a cidade, né? Porque justamente acaba tendo essa visão completamente jogada lá fora de que aqui é guerra 24 horas por dia, o tempo todo, e você vai andar na rua, você vai tomar um tiro, e é um absurdo. Entendeu? Quando a gente tem situações e situações. Entendeu? Então influencia. Escutou aí, Tatiana? Muito. Então te respondeu, hein? E a gente precisa dessa melhora na imagem da segurança pública do Rio de Janeiro para poder desenvolver não só o turismo, como outras áreas, atrair outras oportunidades. Exatamente. Segurança pública, ele é um conceito que traz alicerce para todas as áreas sociais. Mas segurança pública também é um resultado daquilo que é aplicado nas áreas sociais. Por isso é tão complexo. Então, eu sempre digo que o primeiro objetivo é a gente conseguir diminuir a violência urbana. Porque diminuindo a violência urbana, a sensação de segurança pública aumenta. É essa a grande busca. Muita gente não comenta, mas São Paulo diminuiu 40% a violência urbana. Curitiba é a mesma coisa, porque existe integração entre os órgãos de segurança pública, existe aplicabilidade no policiamento, ou seja, além de ter um monitoramento também, existe as câmeras, elas na cidade, elas monitoram por uma parceria público-privada, isso é muito interessante, ou seja, o Estado não tirou dinheiro do bolso, é interessante tanto para os empresários quanto para os órgãos de segurança pública. É simples, é assim que funciona. E as câmeras têm um custo muito menor também pelo seguinte, né? Você pode ver até uma sala de segurança de shopping. Você tem um operador olhando para 20, 30 câmeras de uma vez e prestando atenção em cada situação. Então, ele pode atender mais localidades com uma única pessoa. E o seguinte, você desloca o efetivo, né, como acontece, eu digo isso pela minha experiência de ter trabalhado em shopping, na administração de shopping, e você desloca o efetivo pela necessidade, e não a presença o tempo todo em determinados locais. Exatamente. Enfim, vamos lá. Quem tem mais? Falando sobre turismo, o que poderia ser feito para diminuir o preço de algumas atrações turísticas no Rio de Janeiro? Uma visita com a Covada Pão de Açúcar, por exemplo, são bem caras e inviabiliza que muitos cariocas explorem os pontos turísticos da cidade. Contigo, Vitor? Olha, isso aí esse é um problema, um dos problemas que a gente tem no Rio. O Rio de Janeiro, pro brasileiro e pro carioca, é uma cidade muito cara, né? Na parte
do turismo. O Cristo Redentor, a gente tem uma média de ingresso de 60 e poucos reais, Pão de Açúcar não está longe disso. E como reduzir esse preço? Cara, o Corcovado, o Corcovado é uma parceria, né, público-privada, que tem lá a parte da administração do parque, tem a empresa que opera, Paineiras, e tem a parte também da arquidiocese. Então, qualquer modificação ali é acordada entre os três e, claro, todos eles têm uma expectativa de arrecadação, né? Como eu disse, isso aí é uma parte de concessão que tem que ser mexido diretamente na forma como é a concessão e, se eu não me engano, é uma concessão federal, entendeu? Então, no município, a gente não tem muito como dar pitaco, né? Mas é caro, sim, é muito caro. Eu acredito que a gente poderia melhorar isso até com o aumento da demanda turística. A gente teria como melhorar. A gente precisa de melhorar a região, o acesso ao Corcovado, o acesso ao Pão de Açúcar, o acesso a outras atrações, entendeu? E até o seguinte, como eu falei, a baixa expectativa ou você funcionar aquém da capacidade também influencia no preço, porque você tem uma expectativa de arrecadação, né? Então, o preço pode oscilar com base nisso, né? Até te dou um exemplo até um pouco mais palpável. Se você quiser comprar um carro agora, no momento de crise, as quedas de volume de carro zero caíram 30% as vendas, sei lá. Eu sei que caiu bastante. Mas você vai comprar um carro agora, você vai ver que os preços dele subiram um absurdo. Por quê? Porque a empresa ainda tem aquela expectativa, só que ela está vendendo menos. Então, ela tem que ganhar mais com menos. Entendeu? Então, você tendo um movimento maior, você facilita para a redução dos valores dos ingressos. Você tendo melhores condições de acesso, facilita. Você tendo, eu não digo isenções, mas o volume, ele funciona nessa parte também, né? A gente pode ver no Aquarrio, a gente pode ver em outros lugares. E, claro, esses locais eles já possuem de políticas, principalmente na baixa temporada, para redução de preço para os cariocas. Ainda é caro, mas eles têm algumas políticas para isso. Resposta dada, André. Vitor, tá chegando a 58, tá chegando 1 hora. Então, tá chegando já quase no término. Eu vou falar para você fazer suas considerações finais, entendeu? E depois eu faço as minhas, a gente encerra e deixa o pessoal com gostinho para a próxima. Eu gosto disso, igual a última live que nós fizemos. Olha, eu quero falar o seguinte, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui de novo, adoro falar contigo, cara, e quero fazer um pedido para ele, que é o seguinte, cara, o Jefferson é um cara muito bom, ele está vindo como pré-candidato a vereador, assim como eu, mas, cara, doem para ele, doem para a campanha, pro outro lado, doem para a campanha dele, cara, ele precisa pra cacete, todos nós precisamos, entendeu? Quem puder, coloca a vaquinha aí de novo, cara, coloca aí. Dona Helena vai colocar. Entendeu? Participe. Se você não puder ajudar na doação dele, cara, você pergunta como é que você pode ajudar, como é que você pode se voluntariar. Cara, distribuir um panfleto já ajuda pra caramba. Você, na época da eleição, você compartilhar a live de hoje aqui, ajuda tanto a mim quanto a ele. Entendeu? Então, o que eu peço para vocês é isso. Ajudem, participem. Ajude a gente boa como Jefferson. Peraí, outro lado. Como Jefferson. Chegar na política, cara, ocupar os espaços na Câmara de Vereadores. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço aí. Bem, vou fazer a mesma coisa, né? Gente, Vitor Rezende é pré-candidato, tá? Pelo Partido Novo, certo? A vereador no Rio de Janeiro, amigaço, amigo bom, capaz pra caramba. Vocês perceberam isso e é de pessoas assim que nós precisamos. A gente precisa disso. Pessoas que estão dando a cara para bater. E não é fácil, tá, gente? A pressão é muito grande, tá bom? Então, doem, procura as redes sociais do Vitor Rezende. Esse cara aqui, agora é pra cá, né? Pra cá também. Doem. A gente está colocando a vaquinha digital, tanto a minha quanto a dele aqui. Preste atenção nas redes sociais e propaguem a ideia. Porque somente as ideias podem iluminar a escuridão. Então, a gente tem que pensar nisso. Vou me despedindo também agradecendo o Vitor, agradecendo a todos que participaram da live.
deixando bem claro para vocês que a live, que quando a gente fala sobre segurança pública, não esqueçam disso, segurança pública não acontece sozinha, ela precisa de políticas públicas, a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de saúde, educação, principalmente infraestrutura. Mas mais ainda, a gente precisa combater essa sujeira que está acontecendo na estrutura administrativa do Rio de Janeiro. Quem vota em criminoso está em conluio com criminoso. Pensem nisso. Pensem nisso. Eu não preciso falar para vocês nomes, mas vocês sabem que estão acontecendo. Quem vota em criminoso é criminoso igual a ele. Também a formação de quadrilha, para o meu entendimento, hein? Então, por favor. Uma dica para vocês. O seguinte, se alguém vier... Isso eu aprendi com o Alexandre Freitas, cara. Pô, ri demais quando ele falou isso. Se alguém vier tentando comprar teu voto, pagar um churrasco, né, pagar um carrinho de cimento lá para ti, aceita. Mas não vota nele, não. Seja malandro também, aceita. Isso aí. Seja carioca. Porque ele não está pensando em você, não. Ele está pensando em ganhar. Mas ele não está pensando... usando dinheiro público. Está usando dinheiro público, que é nosso dinheiro. Na cara de pau. Então, gente, vou me despedindo. Procura as redes sociais de Jefferson Arouche, Vitor Rezende. Estamos à disposição. Estamos aí para ser criticados, para escutar, porque é principal o início sempre é escutando. Mais uma vez, me despedindo, deixando a frase que eu me amarro, gosto muito desse pensador liberal, Adam Smith, para mim é o mais humano de todos, que diz o seguinte: a riqueza de uma nação é medida pela riqueza do seu povo e não pela riqueza dos seus príncipes. Adam Smith. Bem, uma boa noite, ficamos com Deus, axé, vamos com tudo. Beijo no coração, Vitão, tamo junto. Tchau, meus amigos. Boa noite. Boa!